O Museu do Eucalipto foi construído em 1916, como importante patrimônio histórico-cultural para Rio Claro e toda a história da ferrovia. No início eram somente 2 salas, hoje são 16 e distribuídas em quase 900 metros quadrados. No museu, os visitantes podem ver também como o eucalipto chegou no mercado popular por meio de produtos de limpeza e higiene até pastilhas. Durante a inauguração do Museu do Eucalipto, participaram brasileiros ilustres, como o escritor Monteiro Lobato. O museu possui 884 metros quadrados. A intenção do local, desde o início, é mostrar a qualidade do eucalipto e as várias maneiras de utilização. O Museu do Eucalipto ele foi criado em 1916 com o objetivo mesmo de combater as críticas, com o objetivo de mostrar quais eram as pesquisas e qual era a intenção do manejo que era feito aqui, cuidado disso daqui, para que plantar, para que retirar, por que não utilizar ainda as nativas, né? E sim colocar uma vegetação que era exótica, né? E isso daí, na época que ele trouxe, né, todas essas pesquisas, era algo muito forte para a sociedade daquela época, né? Em 1916, o pessoal ainda tinha uma visão muito diferente do que hoje é mais comum isso daí. Então, ele poderia estar trazendo uma árvore, poderia estar influenciando no clima, na vegetação, na fauna, na flora. Durante a visitação, pudemos acompanhar em 16 salas toda a história do eucalipto no Brasil. Bom, aqui no museu o visitante ele pode conferir os diversos usos do eucalipto que já existia naquela época. Então tem os dormentes, tem os trilhos de trem, o carvão vegetal, os mourões que era utilizado para cercas, né, de divisa de propriedade, tem os briquetes, que é a farinha, como se fosse uma farinha mesmo da madeira triturada, e depois pode ser colocado na lareira, que antes era muito utilizada. Principalmente as essências, né, que hoje, até hoje, atualmente, nós temos essa essência que ainda é retirada do eucalipto para desinfetante, para os outros produtos que ainda é utilizado. Em 1925, o Edmundo, já com as pesquisas, ele decide pegar 4 toras de eucalipto e levar para os Estados Unidos. Então, lá é feita a produção do papel. Depois de 9 anos, é introduzido o jornal aqui e é feito o Diário de São Paulo. O consumo do eucalipto demorou um pouco para cair no gosto da população. A maneira encontrada pelos fabricantes foi criar figuras dos produtos que formavam um álbum. No começo foi muito difícil. Uma das técnicas que eles aplicavam era no produto vir uma figura. Então aquela figura o pessoal acabava juntando e formava um álbum, né? Então aqui nos móveis nós temos alguns produtos que foram os primeiros aí a entrar no mercado. No outro móvel também os mais atuais, que foram fabricados talco, sabonete, desinfetante, bala, hoje muito comum. Na verdade, ela juntava a figura para preencher o álbum. Certamente o álbum, né, deveria ter sido trocado em algo, né, algum outro produto. Né? A informação que nós temos é que realmente vinham as figuras nos produtos e o álbum era como um meio de você colecionar aquelas figuras e preencher o álbum. No museu também encontram as pesquisas feitas por Navarro de Andrade para combater as pragas do eucalipto e da citricultura. Nessa sala a gente pode verificar isso. Então aqui nós temos alguns, como se fossem alguns quadros, né? Então aqui foi colocado alguns insetos que era retirado da plantação de eucalipto, das plantações de pesquisa de citricultura, no pomar. Então ali a gente consegue observar que tem a fase larval, a fase adulta, o que foi danificado na folhagem e no próprio caule da árvore, né? Então é uma amostra. Na próxima sala tem também alguns exemplares de como foi feito, né, a derrota de algumas pragas, da própria saúva, alguns equipamentos que antigamente eram utilizados para matar essas pragas. No próximo bloco, veja como é feito o manejo das madeiras da floresta e conheça o projeto Criança Ecológica. Na floresta estadual existem muitas espécies de eucalipto e o espaço é dividido em áreas. Uma delas é de manejo, onde acontece a extração da madeira. A extração é permitida por lei quando a espécie não se adapta ao local, sem que haja intervenção humana. A venda das madeiras da floresta é feita por licitação pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
A floresta estadual, por ser uma unidade de conservação, permite manejar de forma sustentável as madeiras e algumas espécies de eucalipto. Todo o manejo da floresta é feito com ordem da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nós temos uma unidade de conservação como uma floresta estadual, ela tem diversos objetivos. Ela tem, como vocês já viram, o objetivo histórico, científico, cultural, de pesquisa e também de recreação e lazer. Mas além disso, existem áreas que são propícias a serem manejadas, no caso de uma categoria de manejo de floresta estadual. Então nós estamos aqui numa zona de manejo, onde, de acordo com o plano de manejo, essa área foi destinada ao corte e ao manejo da floresta implantada. Todo esse processo é um processo licitatório feito pelo governo do estado na nossa sede, a Fundação Florestal lá em São Paulo, e a nós cabe a tarefa de acompanhar a retirada, de fazer o acompanhamento técnico dessa retirada da madeira. Então nós temos que cumprir o contrato. E nosso acompanhamento é um acompanhamento técnico e não do ponto de vista financeiro, que tudo isso fica com a nossa sede, que, como eu já disse, faz a comercialização e todos os trâmites administrativos da venda e da comercialização dessa madeira. Cerca de 44% da área da floresta é destinada para manejo, pois são áreas que dependem da intervenção humana para se desenvolverem de forma equilibrada. Nós temos pouco mais de 40%, exatamente 44%. Que nós temos, que é uma zona destinada ao manejo. Mas foi destinada por quê? Porque até agora ainda não se encontrou um valor ecológico que fizesse com que essa área fosse destinada à conservação. Mas isso muda ano a ano. Então agora, na próxima revisão do plano de manejo, eu tenho certeza que vão ter áreas onde o subbosque se recuperou e foram abertas clareiras devido ao manejo, ao desbaste da madeira, e que vão poder ser destinadas e incorporadas à conservação da vegetação nativa. Para manter o equilíbrio da floresta e evitar que as árvores causem acidentes, é preciso manter uma gestão de manejo adequado em unidades de conservação. A gente vai acompanhando o desenvolvimento daquela área. Então, enquanto técnicos, nós nos reunimos, debatemos e vemos qual é o objetivo dessa área neste momento. E na verdade, ir acompanhando toda essa dinâmica, porque o meio ambiente ele não é estático. Ele não se define estaticamente. Então nós temos que acompanhar esse processo dinâmico e ir definindo ao longo da história os objetivos de manejo de cada uma dessas unidades de conservação. E o objetivo adequado ao seu manejo é, na verdade, a melhor forma de condução, de gestão de uma unidade de conservação. Você corta uma árvore e, na verdade, necessariamente você não tem que plantar uma outra árvore de eucalipto. Se você vê que aquela área, tecnicamente, ela está, na verdade, se recuperando bem, você pode não plantar como pioneira o eucalipto, plantar outras árvores e, na verdade, fazer a condução dessa vegetação nativa para uma zona de conservação. Então, muitas vezes você tira eucalipto e planta nativas, outras vezes você conduz a rebrota do próprio eucalipto, outras vezes você planta mais espaçadamente alguns eucaliptos como pioneiras. Enfim, tem diversas formas e práticas de manejo para você aplicar em uma área, né, tentando conduzir a implantação de uma floresta. Devido às inúmeras qualidades do eucalipto, o Departamento de Meio Ambiente do SAEME está estudando um projeto para incentivar produtores rurais de araras a usarem a madeira dessa espécie exótica. O Departamento de Meio Ambiente tem feito alguns estudos, algumas pesquisas com relação à possibilidade de nós trazermos uma proposta para o município, principalmente para os pequenos proprietários e médios proprietários rurais, para a utilização da madeira do eucalipto para uso próprio. O eucalipto é uma espécie exótica de rápido crescimento. Ela pode ser utilizada de várias maneiras na propriedade, como lenha, carvão, pequenas reformas e construções dentro da propriedade. Tem um preço bom, né, relativamente, e de uma certa forma também o uso dessa madeira pelo pequeno proprietário é um uso mais rápido pelo próprio crescimento dela. Ela diminui a pressão sobre os maciços remanescentes de espécies nativas na região, que hoje já não é uma porcentagem muito significativa. Nós temos 4,8% aproximadamente hoje de vegetação nativa no município. Estamos desenvolvendo um trabalho no sentido de aumentar esse percentual e dessa forma nós estaríamos diminuindo, como eu falei, a pressão
sobre esses remanescentes existentes hoje no município.